e nós vamos ter que todos nos engajar para fazer. E claro que a obtenção, como num movimento empresarial, a obtenção de sucessos anima muito e faz você seguir dando próximos passos. E é o que nós vamos precisar fazer. Então, se os biocombustíveis é uma história muito interessante de sucesso, em florestas nós vamos precisar atingir o mesmo tipo de sucesso. Em combustível sustentável da aviação, se for uma rota, eu pessoalmente acho que deveria ser, nós vamos ter que atingir alguns sucessos que nos deem ânimo e recursos para fazer mais. E um tema fundamental aqui, Carlos, é a questão dos recursos financeiros também. Então, ir andando nessa jornada e ter sucessos nessa jornada, na minha visão, vai ser o principal gerador dos recursos para que a gente faça frente aos desafios. Quer dizer, a ideia de que a gente teria uma solução única de recursos ou uma fonte ou uma rota única de recursos parece não ser o mais provável. Então, nós vamos ter que trabalhar com várias fontes de coleta de recursos, as mais criativas possíveis, e preferencialmente ligadas à ação climática, aos próprios eventos de ação climática, que ao serem bem-sucedidos, vão acabar gerando naturalmente o recurso. Por exemplo, uma positividade no tema do carbono versus negatividade em outras regiões do mundo, fatalmente gerará os recursos. Se nós não temos hoje ainda um mercado global bem estruturado, a gente tem que seguir nesse caminho e ir buscando parcerias e formas de gerar na melhor forma possível e da forma mais ampla possível esse mercado. E aí, cada solução positiva vai acabar gerando o recurso para fazer mais e escalar. E, num ciclo virtuoso, vai acabar com que recursos sobrem para algumas atividades que talvez não tenham esse caráter de se auto-justificar economicamente e que precisa, sim, de aporte sem retorno, seja no desenvolvimento tecnológico, seja na questão da remediação, de mover, eventualmente, pessoas de lugares em que elas não poderão mais estar e assim por diante. Então, eu acho que é assim que eu estou vendo esse caminho, mas ele, obviamente, não é um caminho de curto prazo e ele vai passar por dia bom, dia ruim, seja na geopolítica, seja nos resultados efetivos. Talvez algumas tecnologias, de fato, que parecem muito promissoras não sejam, e outras que a gente ainda não está olhando nos surpreendem. Vão surgir, né? A questão da ação. E aí, por isso que eu trouxe a questão do histórico das COPs, né? Porque aquilo, né? O grosso, já foi negociado há 10 anos. É isso aí. Né? E a gente veio negociando algumas outras coisas que eram importantes, tem detalhezinhos aí que precisam ser negociados, mas assim, a gente sabe onde a gente tem que chegar. Né? E só entrando um pouco no teu ponto, e eu sou um novato nesse tema, vai ser a minha primeira COP. Espero estar lá e acompanhar em loco. Mas quando eu olho de uma perspectiva de quem chegou de fora, ter essa decisão tomada das grandes métricas em consenso de 198 países e conseguir manter esse consenso num prazo tão longo, com tantos desafios, é um negócio espetacular. Espetacular. E aí, quando você olha o copo meio cheio, meio vazio, você pode olhar ele bem cheio. Ou seja, aquilo que já se fez, desde que o nível de consciência, que o nível de convicção da sociedade virou para o lado de implantar, é impressionante. E, de novo, se você pegar, por exemplo, um setor como o que eu venho, o setor automotivo, basicamente todos os agentes econômicos têm meta, estão cumprindo, diga-se de passagem, têm benefícios e penalidades já economicamente desenhados. As pessoas engajadas nesse setor, na sua remuneração efetiva profissional, já estão vinculados quase que na íntegra. Então, a gente, às vezes, de novo, não se dá conta de como algumas coisas avançaram a favor do tema. Claro que, até pela aceleração do crescimento do mundo, que de certa forma é bem-vinda,
em prol das pessoas, isso também agrava o problema. Ou seja, a base de anos atrás, ela também está surpreendendo em relação ao seu crescimento geral da atividade econômica no mundo. E isso traz desafios, então a gente precisa enfrentá-los. Agora, o outro ponto aqui também é o seguinte: você chegar num problema em que você já tem um objetivo traçado e acordado, e que você olha ao redor e tecnologicamente tem muitas soluções. Hoje nós temos 475 ações climáticas em curso no mundo de muito boa relevância. Ou seja, não são... 475. Nesse espectro de controle. Eventualmente tem mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem um leque para quase todos os setores da atividade humana, com caminhos, com conhecimento, com ciência, em que a gente pode agir e está agindo na maioria delas. Agora, claro, nós não estamos lá. Então, nós precisamos que aqueles que estão fazendo muito façam um pouco mais, aqueles que estão fazendo pouco façam mais, e isso vai mexer no ponteiro. E, ao mesmo tempo, vamos confiar um pouco também na engenhosidade humana, porque se nesse período razoavelmente curto de tempo a gente desenvolveu tanta solução, com certeza nós vamos seguir desenvolvendo e vamos ter mais algum arsenal. E nesse ponto, se me permite, um twist, vamos dizer, que a gente também está tentando trazer para essa COP do Brasil, do lado do Champions Team, é que, e acho que também a presidência, é uma COP de implementação. Nós temos esse arsenal de ideias, de caminhos, a maioria deles já andando. Vamos ter certeza que a gente faz um painel muito bom para que aqueles que ainda não sabem de soluções do vizinho tomem conhecimento e acelerem a sua implementação. Então, esse já seria, vamos dizer, um tipo de sucesso muito interessante, que esse ciclo de COP, mais do que inovar, ou seja, obviamente nós não vamos deixar de olhar a solução 476, não é isso, mas tendo 475, com certeza, nós já temos soluções ali super importantes e que a gente tem que botar mais foco, um olhar mais atento e ter certeza de que o potencial delas está sendo totalmente usado e que os gargalos que fazem a não aceleração, que a gente ajude a retirar. E aí uma ação conjunta da sociedade não governamental com a sociedade governamental pode ser um caminho muito bom. E eu não vejo nenhuma trava geopolítica ao lado da implementação. Talvez a gente tenha para decidir novos marcos políticos, mas não para implementar. Então vamos usar esse tempo de todos, essa vontade de todos de resolver o problema, e eu te digo que eu não encontrei nenhuma porta fechada ou desinteressada, pelo contrário, é impressionante, como você disse, a vontade, a motivação de todos, não só no Brasil, ao redor do mundo. Eu acho que pode haver, às vezes, um pouco de fadiga, daqueles, fadiga, daqueles que talvez tivessem pensado que seria mais rápido. O empresariado, tá? Vai chegar na COP. Qual que é o papel, você, né, Dan, como champion, qual que é o papel que você espera do empresariado, né? É levar discussão, é levar compromissos, qual que é esse papel? Eu só vou botar um ponto aqui alinhado com você. Eu acho que do ponto de vista dos eventos das Nações Unidas, a COP é o maior deles, sem dúvida, de longe, e ocorre todo ano. Não é um evento tipo Copa do Mundo a cada 4 que se junta todo ano. E é um evento que está atraindo cada vez mais a atenção de todos. Nesse aspecto, eu só vejo positividade. É claro que aumenta a complexidade do evento, sem dúvida, claro, mas esse engajamento global de todos os cantos da sociedade é muito positivo, porque nós vamos encontrar solução em todos esses lugares da sociedade e esse engajamento é bom. Do lado das empresas, eu acho que mais do que nada é o tema da implementação, que o embaixador e presidente da COP acho que tem colocado muito bem. Mais do que ação aqui é implementação. Ou seja, nós já temos os caminhos, nós temos muito conhecimento, muitas rotas de solução, elas precisam ser implementadas. No mundo da empresa,
isso, em geral, se dá de uma forma mais organizada, mais fácil. Então, é muito importante que aquelas empresas, e são quase todas as empresas do mundo que já estão fazendo ação climática, que elas tragam a sua ação climática. Claro que cada um vai trazer o seu foco de interesse, seja para melhor colocar os seus produtos, seja para a sua imagem, seja para vender soluções tecnológicas. Isso é tudo válido e vai ajudar, no fim do dia, que aqueles que estão um pouco atrás nessa corrida, entre aspas, consigam acelerar. E aqueles que estão indo muito rápido consigam ir até mais rápido, com mais eficiência e efetividade no seu esforço. Eu acho que no fim do dia é isso. Cada um da sua forma, mas a gente tentando, numa palavra que talvez em inglês, um certo showcase, né? Uma demonstração daquilo que está sendo feito. Na minha visão, isso seria o ideal. Nada contra as novidades, mas se nós conseguirmos mostrar aquilo que já está em curso e que pode ser adaptado, vislumbrado por outros, nós vamos conseguir uma difusão e uma aceleração. E o outro ponto aqui, e eu tenho insistido com quem eu falo, nós também precisamos de relevância e foco. Então, nada contra um sem número de ações, mas, obviamente, se existe um grupo de ações e de implementações que ela é bastante decisiva para o atingimento das metas, ela fará uma diferença muito grande, essas nós precisamos ter um olhar especial e nós precisamos ter certeza de que elas chegam no seu objetivo. Então, para isso também, o Champions Team, a própria presidência, pode ser muito importante para que a gente realce essas questões e, de novo, não só olhando as características, as tecnologias, os objetivos, os resultados, mas também os gargalos de escalar. Por que isso está no estágio X e não 2X? O que está faltando aqui, seja na esfera financeira, na esfera regulamentar? Nós vamos tentar, obviamente, trazer à luz da sociedade esse tema para ver se isso ajuda a gente cortar alguns desses gargalos também. O que é bom lembrar também é que as discussões, elas ocorrem ao longo do ano todo. É isso. Então, assim, começaram 30 anos atrás com a Angela Merkel liderando a primeira COP, né? E nunca pararam. Né? Então, assim, as discussões elas vão rolando de maneira contínua. Né? E você frequentou isso, você tem as semanas do clima em várias cidades, ou seja, você tem um calendário muito legal, que eu estou conhecendo e aprendendo agora, que fomenta esse tipo de questão. Então, se eu pensar assim, em sucesso para fins do que a gente está se propondo, seria trazer a implementação, a agenda de ação e de implementação para o topo da cabeça das pessoas que estão envolvidas nesse universo. E a relevância. Então, se nós chegarmos no fim desse ciclo melhor do que nós entramos em relação a isso, eu acho que isso é sucesso. Mas a gente não deve pensar em fechamentos, em conclusões, até porque, de novo, todas essas rotas, todos esses projetos, eles precisam de prazo, precisam de escala, e é um tijolo em cima do outro. Então, quando a gente pensa em foco, continuidade, relevância, isso é uma fórmula bem interessante. Claro que tem que ter um pouco de paciência e dedicação, mas eu não vejo falta de líderes na política, no mundo empresarial, na diplomacia, para nos fazer chegar lá. Por isso que eu sou otimista. Eu acho que a gente está bem vocacionado para atingir o objetivo, mas não será o objetivo da COP A ou da COP B que será resolutório. Nós vamos precisar caminhar essa jornada como um todo. Mas eu vejo que se a gente elevar, não é que está em baixa, mas que a gente leve ainda mais para cima a agenda da implementação da ação climática e dê um farol muito forte nos grandes projetos e naqueles que fazem grande diferença, para fins da COP e do mundo, isso é sucesso.